Saudações, pessoal! Vamos para mais uma aula de harmonia, que vamos falar sobre as funções harmônicas do campo harmônico maior. Para quem ainda está com dificuldade da construção dos acordes maiores e menores e suas sétimas, sugiro que você veja o vídeo anterior. Bom, vamos utilizar três cifras aqui: a cordal, gradual e a funcional. Cordal se refere aos acordes, Ré, Mi, nosso C, D, M, essas coisas assim. A gradual, como o próprio nome já sugere, são as cifras, os graus em relação à escala. E as funcionais são as funções harmônicas de tônica, subdominante e dominante e as suas variações. Bom, aqui temos um acorde de Dó. Dó, Mi, Sol, mais o Si, sua sétima maior. Apesar que a sétima aqui é quase ornamental. Mas eu vou colocar a sétima, mas entendam como quase opcional nesse nosso primeiro momento. Ela não vai alterar a função harmônica entre tétrade e tríade nesse momento aqui. Ré menor com sétima menor, Mi menor com sétima menor, Fá maior com sétima maior, Sol maior com sétima menor, Lá menor com sétima menor, Si menor bemol 5 com sétima. Eu vou circular as nossas sétimas aqui, para quem quiser excluí-las no primeiro momento, já que estamos trabalhando somente com tríades. Buenas, então temos aqui tom de Dó maior pela própria armadura, primeiro grau, segundo grau, vou utilizar uma cifragem entre aspas minúscula aqui, porque o acorde é menor, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, e aqui sim eu coloco a bolinha indicando que a minha sétima é minúscula, a minha quinta, perdão, é diminuta. Coloco a sua respectiva sétima, só para constar, já que... E vou também deixar ela aqui selecionada como opcional, digamos assim. E vamos agora ao que mais nos interessa nesta aula, que são as funções harmônicas. Quais são essas funções? A função de tônica, que é uma sensação de repouso. A função de subdominante, é uma sensação de preparação ou ainda uma dissonância leve. E a sensação e a função de dominante, que é a função de sensação de tensão. Vamos utilizar aqui a nomenclatura. Veja, os graus maiores são o primeiro, o quarto e o quinto. Se observarmos, tônica e dominante são as duas tensões polos, e a subdominante ela está um pouco abaixo, nossos degraus, da dominante, por isso subdominante. E se olharmos nos círculos das quintas, a tônica está à distância de uma quinta, e a subdominante, se continuarmos descendo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, está uma quinta abaixo da tônica, apolarizando. Por isso é a nota mais polar, mais importante do nosso campo harmônico maior, a sua tônica. Observando as relações entre os acordes, podemos observar que o nosso Ré menor é relativo de Fá. Ou seja, ele é uma subdominante relativa, minúsculo porque é um acorde menor. O nosso terceiro grau ele tem duas funções básicas. Ele
ele é relativo da dominante, portanto, uma dominante relativa, mesmo que a maior parte das vezes na prática isso não aconteça, e também é antirrelativa da tônica, então uma tônica antirrelativa. Da mesma forma o sexto grau, ele é uma relativa de dó, portanto uma tônica relativa menor, porque é um acorde menor, né? E o R é menor porque a sua relativa, Lá menor, também é menor. E também ele é relativo do Fá, antirrelativo de Fá, que é uma subdominante, portanto, uma subdominante antirrelativa. Então, explicando as nossas siglas aqui, subdominante relativa, tônica antirrelativa, tônica relativa, e por fim a subdominante antirrelativa. Vou abreviar aqui, apesar de coube. Veja, elas têm ou podem ter funções até antagônicas, porque uma dominante é tensão e tônica é o repouso, relaxamento. Claro que ela vai ter uma função ou outra, de acordo com uma pequena regrinha que vamos ver a seguir. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para o nosso sétimo grau, que é o nosso, entre aspas, patinho feio, porque como ele é um acorde com a quinta diminuta, ele não vai ter relativos, porque relativos são acordes maiores e menores. Mas se observarmos, ele vai ter notas em comum com outros acordes. Como o quinto grau, por exemplo. Ele tem Si, Ré e até o próprio Fá, se utilizarmos a sétima. Claro, se eu por acaso utilizar a sétima, eu tenho que anotar. Segundo grau com o sétimo, eu tenho que pôr a sétima aí. Mas não vou utilizar por enquanto. Mas o sétimo grau, veja, ele tem uma, duas, até três notas em comum. Ou seja, ele vai ter uma função de dominante. Mas como eu não tenho a própria fundamental da dominante, que é o Sol, a gente diz que ela não tem fundamental. Por isso a gente corta o D. Mas ela tem a terça, a quinta, a sétima, se for o caso, e até a nona, se for o caso. Certo? Eu vou botar entre aspas essa nona aqui. Porque se eu for usar tétrade, vai ter. Se for tríade, não vai ter. E observe que eu tenho que indicar quem é o baixo. O baixo é a terça do Sol que me dá a função. Então, em relação à dominante, é a terça que está no baixo. Então, disse que é uma dominante com sétima e nona, sem fundamental com a terça no baixo. Mas eu posso comparar com outro acorde que também tem muitas notas em comum, que é o Ré menor. Eu tenho Ré, Fá, Lá, mais o Si. Qual é a função dele? Subdominante relativo. Subdominante relativo, observa, Ré, Fá, Lá, com o Si. Em relação a Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, com a sexta no baixo. Da mesma forma, posso observar que eu tenho mais de uma função aqui. Ou uma ou outra. Não vou ter as duas funções porque elas são até antagônicas. Mas como eu descubro se é uma função ou outra? Das nossas três funções básicas, nós temos que observar o seguinte. Uma tônica pode ir para a subdominante ou para a sua dominante.
A subdominante, por sua vez, pode ir para a dominante ou retornar à tônica. No entanto, a dominante tem que sempre resolver para a tônica, num esquema mais tradicional. Veremos isso nos exercícios em breve, para entender quando isso ocorre e quando não ocorre.